O som surdo dos martelos ecoava como batidas de um enorme coração de madeira. No estaleiro de Chatham, o ar cheirava a seiva, suor e ambição. Era o ano de 1759 e a Grã-Bretanha, em plena Guerra dos 7 Anos, vivia um momento decisivo. Controlar os mares significava controlar o mundo. Foi nesse cenário de urgência imperial que surgiu a ideia de um navio que não seria apenas mais uma embarcação. Ele seria um símbolo, uma promessa. E sem que ninguém soubesse, se tornaria uma lenda. As madeiras mais robustas de florestas inteiras foram selecionadas com rigor quase religioso. Carvalhos seculares, árvores que já haviam enfrentado tempestades por mais de 300 anos, seriam sacrificadas para dar vida ao casco que deveria suportar o impacto de batalhas inimagináveis. Cada tronco era examinado como se ocultasse um destino, cada fibra estudada para que nada falhasse quando o mar se levantasse contra ele. Assim, nascia uma criatura que ainda não tinha nome, mas que já carregava o peso de expectativas que atravessavam a política, a economia e a própria identidade naval britânica. O estaleiro fervilhava como uma cidade dentro de outra. Carpinteiros trocavam instruções aos gritos, serras rangiam em ritmo constante, homens subiam e desciam por estruturas improvisadas. Às margens desse caos organizado, oficiais supervisionavam o avanço da obra com olhos atentos. Não se tratava de construir apenas um navio de guerra, mas sim um navio de linha de primeira categoria, capaz de montar 80, talvez até 100 canhões. Uma fortaleza flutuante destinada a enfrentar o fogo inimigo no coração das batalhas mais brutais. Enquanto o esqueleto do futuro gigante tomava forma, o mundo ao redor mudava rapidamente. Nas colônias americanas, tensões começavam a ferver. Na Europa, impérios testavam fronteiras. E nos oceanos, piratas, corsários e frotas rivais disputavam cada rota, cada baía, cada suspeita de riqueza oculta. A Marinha Real precisava de algo que representasse não só força, mas domínio absoluto. Algo que dissesse com clareza: nenhum inimigo tomará o mar enquanto estivermos aqui. A construção avançava sem descanso. Dia após dia, as peças do casco eram curvadas ao fogo e ajustadas com precisão quase artesanal. À medida que a estrutura se elevava, quem a observava começava a compreender a magnitude do projeto. Havia algo de imponente, quase vivo naquele gigante silencioso que surgia aos poucos. Era como assistir ao nascimento de uma criatura preparada para reinar sobre um ambiente hostil, onde apenas os mais poderosos sobreviviam. Quando finalmente o casco alcançou sua forma definitiva, uma sensação de reverência tomou o estaleiro. Mesmo os mais experientes artesãos, acostumados a trabalhar em grandes navios, percebiam que havia algo diferente ali. Aquele não era apenas mais um navio da frota do rei. Ele tinha presença, imponência e uma estranha aura de destino. Foi então que recebeu seu nome, HMS Victory. Um nome ousado, quase audacioso, que carregava uma promessa antes mesmo de o navio tocar o mar. Victory. Vitória, não um desejo, mas uma afirmação. Era como se o próprio nome desafiasse o futuro a tentar negá-lo. Como se cada prego, cada viga e cada curva da sua estrutura dissessem: nasci para vencer. A consagração do nome trouxe um novo ritmo ao estaleiro. Marinheiros começaram a ser listados para futuras operações. Oficiais de alta patente visitavam a obra com frequência, discutindo rotas, possíveis utilizações, expectativas de campanha. A notícia da construção de um novo navio de primeira linha se espalhou por Londres e além, provocando curiosidade e um misto de admiração e nervosismo entre aliados e rivais. Mas construir o casco era apenas o início. A verdadeira alma do Victory surgiria na complexa engenharia interna. Por dentro, ele se tornaria um labirinto de corredores estreitos, camarotes, depósitos, cabines, cozinhas, enfermarias, oficinas e, acima de tudo, 3 imensos convéses de baterias, onde fileiras de canhões aguardariam seu momento de rugir. O cheiro de pólvora impregnaria cada centímetro de madeira, marcando o navio com um aroma inconfundível das batalhas que estavam por vir. Nos meses seguintes, artesãos cuidaram de detalhes que poucos perceberiam, mas que significariam a diferença entre a vida e a morte. Portinholas eram ajustadas milimetricamente,
Mastros elevados com precisão quase matemática, cordas trançadas com firmeza para resistir a ventanias enlouquecidas. A tripulação começou a chegar, e com ela o burburinho típico de homens destinados a passar meses, às vezes anos, isolados do mundo, confiando no navio como se confiassem em si mesmos. À medida que o Victory ganhava seus mastros, velas e equipamentos, sua silhueta se destacava contra o horizonte. Graças à pintura característica, o amarelo e preto que mais tarde se tornaria a marca registrada, ele transmitia autoridade instantânea. Alguns diziam que, mesmo parado, parecia avançar. No entanto, embora fosse imenso, poderoso e majestoso, o navio ainda era um recém-nascido diante do que o aguardava. Nada no estaleiro poderia prepará-lo para a realidade do mar aberto, onde ventas imprevisíveis derrubavam mastros, ondas colossais testavam o casco e inimigos invisíveis planejavam emboscadas. Finalmente, depois de anos de trabalho meticuloso, chegara o dia de lançá-lo ao mar. Uma multidão se reuniu para o evento, misturando expectativa, orgulho e superstição. Crianças subiam nos ombros de pais curiosos, comerciantes deixavam bancas vazias para presenciar o momento, e oficiais observavam a cena com expressão séria, conscientes do que estava em jogo. O lançamento de um navio desse porte não era apenas cerimônia, era política, era símbolo, era poder. Quando as amarras foram retiradas e a gravidade começou a fazer o trabalho, o Victory deslizou lentamente em direção à água. A madeira rangia como se respirasse pela primeira vez. E então, com um impacto que ecoou no ar, tocou o mar. O silêncio que se seguiu foi quase reverente. O gigante flutuava, vivo, pronto. Naquela mesma noite, enquanto alguns celebravam e outros apenas observavam seu vulto escuro contra a luz tênue da lua, poucos poderiam imaginar que aquele navio seria testemunha e protagonista de eventos que marcariam a história da humanidade, que transportaria heróis, enfrentaria tempestades, desafiaria impérios e se tornaria o palco de uma das maiores batalhas navais de todos os tempos. Mas isso ainda estava distante. Naquele instante, ele era apenas o mais novo orgulho da Marinha Real, aguardando sua primeira missão. E enquanto o vento assoviava entre seus mastros recém-erguidos, parecia anunciar que o que estava por vir mudaria tudo. Logo após o lançamento, o Victory começou a receber tudo aquilo que o transformaria de um casco majestoso em um organismo completo. Era como se o navio, agora respirando no mar, aguardasse um momento de descobrir sua própria identidade. Oficiais experientes caminhavam pelos convéses ainda vazios, estudando cada detalhe, medindo espaços, avaliando a disposição dos canhões que viriam. Cada passo ecoava nos interiores de madeira como batidas de um tambor distante, prenunciando movimentos e batalhas que apenas o futuro conhecia. A tripulação provisória encarregada de preparar o navio para sua primeira comissão logo percebeu que havia algo imponente e, ao mesmo tempo, intimidante no interior do Victory. Seus corredores longos e escuros, iluminados apenas por lampiões pendurados, lembravam cavernas profundas onde histórias ainda não contadas aguardavam para ser escritos. O cheiro de madeira nova misturava-se ao odor forte de alcatrão, cordas recém-trançadas e ferro, criando um perfume singular, quase ritualístico, típico dos grandes navios de guerra. Nos convéses de bateria, o trabalho era intenso. Fileiras de canhões eram instaladas com precisão quase cirúrgica. Cada peça tinha seu lugar, sua alma metálica, seu temperamento. Os armamentos eram polidos, fixados, testados. O ranger das rodas dos canhões sobre o piso recém-encerado parecia ecoar como murmúrios de soldados se preparando para marchar. Os marinheiros, mesmo os mais endurecidos, observavam tudo com respeito. Sabiam que ali, naquele espaço apertado e abafado, vidas seriam decididas a poucos metros do inimigo, entre fumaça espessa e explosões ensurdecedoras. Ao mesmo tempo, os mastros eram ajustados, as velas testadas e substituídas quando necessário. O complexo sistema de cordas, mais de 20.000 metros, criava uma trama intricada que sustentaria o poder do Victory contra ventos capazes de rasgar embarcações mais frágeis como papel.
Para quem observasse de longe, a impressionante floresta de cordames parecia uma teia tecida por uma criatura gigantesca, preparada para enfrentar o caos imprevisível do mar aberto. A vida a bordo começava a ganhar forma. Cozinheiros testavam fogões improvisados, cirurgiões organizavam instrumentos que fariam a diferença entre sobrevivência e agonia, carpinteiros ajustavam cada rachadura, remendo e encaixe. Jovens grumetes corriam para cima e para baixo, ainda tentando entender como sobreviveriam naquele universo flutuante, onde disciplina e coragem eram exigidas a cada instante. Muitos deles mal haviam completado 15 anos, mas o mar, para os britânicos da época, era destino. Uma força que chamava, com a mesma intensidade que consumia. Foi nesse período de finalização que surgiram as primeiras histórias sobre presságios envolvendo o navio. Nada oficialmente registrado, mas sussurros que percorriam corredores e tavernas. Alguns juravam ouvir sons como de passos fantasmagóricos durante a madrugada. Outros diziam que o casco parecia vibrar quando o vento soprava forte, como se ansiasse por batalha. Superstições não eram raras no mundo naval, e quanto maior o navio, maior também a aura de lendas que o acompanhavam. O Victory, recém-nascido, já começava a despertar esse tipo de imaginário. Pouco tempo depois, o navio estava pronto para serviço. Ou quase. Havia ainda discussões políticas e estratégicas sobre seu uso. Um navio de primeira linha não era lançado à toa. Era caro de manter, lento de preparar e exigia uma tripulação numerosa e altamente treinada. Não se enviava uma fortaleza flutuante para qualquer missão. Ela precisava de um propósito claro, uma batalha decisiva, uma demonstração de força, um momento histórico. Mas o destino parecia brincar com o Victory. Em vez de ir diretamente para a glória, o navio enfrentou uma longa espera. Durante anos ele foi equipado, modificado, reforçado, mas raramente convocado para a ação real, como se o mar estivesse guardando algo especial para ele, algo grandioso demais para ser desperdiçado em confrontos menores. Enquanto isso, a Europa fervilhava, tensões entre impérios cresciam e a Marinha Real se preparava para uma possível guerra contra a França e a Espanha. Rumores de alianças, traições diplomáticas e movimentações de frotas circulavam pelos portos. O Victory, pacientemente ancorado, observava tudo como um colosso adormecido. Cada reforma que recebia parecia aproximá-lo de um momento inevitável. Essa espera, no entanto, não era tempo perdido. Oficiais treinavam suas equipes incessantemente. Tripulações inteiras praticavam manobras até a exaustão, içar velas, girar canhões, controlar escaleres, ajustar cordames, responder a emergências. Em um mundo onde segundos podiam determinar vida ou morte. Cada gesto precisava ser perfeito. E, aos poucos, o navio começou a desenvolver algo parecido com identidade. Uma alma formada não apenas de madeira e ferro, mas de homens, suor, disciplina e sonhos. Então, finalmente, chegou a notícia que mudaria tudo. A Grã-Bretanha estaria novamente em conflito direto com forças poderosas no continente europeu. Havia rumores de que a França pretendia invadir as Ilhas Britânicas. Tempestades políticas se acumulavam e todos sabiam que a batalha pelos mares se tornaria o ponto de virada. O Victory seria convocado. E mais do que isso, receberia a bordo um comandante que mudaria para sempre o seu destino e o destino da própria história naval. Um homem cuja presença era suficiente para inspirar medo nos inimigos e lealdade absoluta em seus marinheiros. Um líder que se tornaria lenda e que encontraria naquele navio não apenas um instrumento de guerra, mas um palco. Seu nome, Horatio Nelson. E no momento em que seus passos alcançaram o convés pela primeira vez, algo no ar mudou. A presença de Nelson a bordo trouxe ao Victory uma transformação silenciosa, porém profunda.
Não foi apenas a chegada de um comandante, foi como se uma energia nova tivesse atravessado cada viga, cada corda, cada sombra projetada pelos lampiões. Os marinheiros, acostumados à rotina exaustiva e ao tédio entre os períodos de ação, sentiam algo diferente no ar: expectativa. E mais do que isso, confiança. Nelson caminhou pelo convés com a mesma naturalidade de quem reconhece um velho amigo. Observava tudo atentamente, as velas dobradas, os canhões alinhados, os rostos da tripulação que o analisava de forma discreta. Seu uniforme impecável destoava do ambiente bruto, mas seus olhos transmitiam algo que imediatamente conquistava respeito. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Havia nele uma determinação calma, quase paradoxal. Um homem pequeno em estatura, mas imenso em presença. O tipo de líder que transformava medo em coragem, dúvida em propósito. E o Victory, que até então aguardara seu destino como um colosso adormecido, parecia finalmente despertar. Não demorou para que Nelson começasse sua inspeção minuciosa. Visitou cada convés, examinou os canhões, conversou com oficiais, corrigiu detalhes que muitos sequer percebiam. Apesar das formalidades, sempre encontrava um momento para motivar, para elogiar o esforço de um marinheiro ou para explicar, de maneira simples e direta, por que cada tarefa era essencial. Era, antes de tudo, um estrategista que entendia o valor humano por trás das velas e da pólvora. A Europa agora estava mergulhada em conflitos crescentes. A França, sob Napoleão, preparava-se para desafiar a supremacia britânica nos mares. Informações chegavam constantemente sobre frotas inimigas se movimentando, alianças se formando e planos de invasão tomando forma. A Grã-Bretanha, dependente de suas rotas marítimas, sabia que sua sobrevivência passava pela força da Marinha Real. E nesse cenário, Nelson e o Victory começavam a se tornar peças centrais. Pouco tempo depois de assumir o comando no Victory, Nelson deu início a uma série de manobras rigorosas. A rotina a bordo ganhou velocidade. Agora tudo tinha propósito. As velas subiam mais rápido, os canhões eram operados com precisão crescente e a tripulação aprendia a se mover como um organismo único, preparado para reagir a qualquer ameaça em segundos. As primeiras missões do Victory sob o comando de Nelson não foram ainda as grandes batalhas que entrariam na história, mas eram essenciais. Patrulharam rotas estratégicas, escoltaram comboios, monitoraram movimentações francesas e espanholas. O navio, finalmente em ação, parecia ganhar vida a cada mês de navegação. O mar batia contra o casco com a força de um adversário que testava, provocava, desafiava. Entre as ondas e o vento incessante, a tripulação começou a perceber algo curioso. Nelson raramente dava ordens que não fossem necessárias. Ele não criava tensões desnecessárias. Não gritava, não humilhava. Seu comando vinha da clareza e da convicção. Era o tipo de líder cujo exemplo moldava a tripulação mais do que qualquer punição. E esse tipo de liderança cria algo extremamente poderoso: lealdade. Enquanto isso, no continente, Napoleão expandia seu poder com velocidade impressionante. Derrotas e vitórias se alternavam entre impérios europeus, mas uma coisa era clara: o controle dos mares se tornaria o fator decisivo para o futuro da guerra. A França e a Espanha já planejavam unir suas frotas, criando uma força capaz de ameaçar diretamente o domínio britânico. E se havia algo que Nelson compreendia melhor do que qualquer outro comandante vivo, era a importância de antecipar o inimigo. Ele estudava relatórios, analisava rotas, imaginava estratégias rivais e preparava a tripulação para cenários extremos. Era uma mente inquieta, sempre alguns passos à frente. Durante uma das patrulhas, enquanto Victory cortava as águas frias do Atlântico, um vento particularmente forte assolou o navio. As ondas erguiam-se violentamente contra o casco e a tripulação lutava para manter tudo sob controle. O mar parecia testar não apenas a embarcação, mas também a vontade daqueles que nela navegavam. As velas estalavam, cordas se tensionavam a ponto de quase romper,
e cada movimento exigia força e precisão. Nelson permaneceu no convés durante toda a tempestade. Suas roupas encharcadas pelo vento salgado, os cabelos colados ao rosto, mas o olhar firme no horizonte. Em nenhum momento vacilou. E sua presença, ali, no centro da tormenta, era suficiente para fazer com que cada homem do navio se mantivesse de pé, agarrado à tarefa que lhe cabia. Quando a tempestade finalmente cedeu, muitos marinheiros comentaram, em sussurros, que nunca haviam visto um comandante como ele. Foi após essa tempestade que começaram a chegar notícias alarmantes. A frota francesa e espanhola estava se reunindo. Navios de guerra poderosos, numerosos, preparados para romper o cerco britânico e garantir supremacia no Atlântico. O Conselho do Almirantado Britânico enviou ordens claras para Nelson: interceptar a aliança inimiga antes que ela pudesse se reestruturar completamente. Impedir que sua força naval se tornasse avassaladora e, se necessário, enfrentá-la diretamente. O Victory, agora totalmente integrado ao espírito de seu comandante, partiu rumo ao sul com determinação feroz. O vento inflava as velas como se compartilhasse da urgência humana. O mar parecia abrir caminho para algo grandioso ou terrível. Enquanto o navio avançava, Nelson reuniu seus oficiais. No interior, iluminado apenas pelo brilho trêmulo de lamparinas, mapas se espalhavam sobre a mesa. As sombras projetadas pela chama tremulante davam à reunião um aspecto quase ritualístico. Era ali, naquele instante, que começava a nascer a estratégia que mudaria a história naval para sempre. E do lado do fora, a tripulação trabalhava em silêncio, ciente de que algo gigantesco se aproximava. Não havia medo explícito, mas um tipo de ansiedade profunda, o tipo que antecede momentos que definem destinos. O Victory avançava para o encontro que transformaria seu nome em lenda. O horizonte parecia uma lâmina borrada entre céu e mar quando o Victory avançou rumo ao sul, impulsionado por ventos insistentes que sopravam como presságios de mudança. A cada dia, o oceano assumia um aspecto diferente. Ora tranquilo e azul escuro, ora revolto e cinzento, como se a própria natureza percebesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. E no centro dessa vastidão imprevisível, um navio que carregava o destino da Marinha Real avançava com determinação quase humana. Nelson caminhava pelo convés com passos firmes, embora discretos. Ele parecia sentir em cada vibração do casco a urgência que envolvia o momento. O almirante sabia que o encontro com a frota combinada franco-espanhola era inevitável. Sabia também que a batalha que se aproximava não seria apenas uma disputa entre navios, mas entre ideias, estratégias e futuros possíveis. Sua mente trabalhava de forma incansável, como um mapa vivo, traçando cenários, prevendo manobras, imaginando respostas para cada movimento inimigo. Enquanto isso, a tripulação seguia uma rotina rigorosa, quase ritualística. A vida a bordo de um navio de guerra não era feita apenas de heroísmo e glória. Era feita de disciplina, suor e repetição. Os canhões eram limpos diariamente, as velas verificadas, as cordas reforçadas. O menor descuido poderia custar caro em meio ao caos de combate. E naquela altura, cada homem a bordo sabia que estava prestes a enfrentar algo que nunca esqueceria. Durante o amanhecer de um dos dias de navegação, quando o sol ainda se erguia tímido sobre o mar, Nelson ordenou que todos os oficiais se reunissem na cabine principal. A sala, tradicionalmente usada para jantares formais e encontros diplomáticos, agora exalava um clima de estratégia e tensão. Sobre a grande mesa de madeira estavam espalhados mapas detalhados da costa espanhola, correntes marítimas, previsões de vento e relatórios recentes sobre a frota inimiga. Os oficiais se sentaram em silêncio, aguardando a fala do almirante. Nelson, com o olhar intenso e a postura ereta, respirou fundo antes de começar. "Meus senhores", disse ele com voz grave e firme, "estamos prestes a enfrentar uma das maiores frotas já reunidas em tempos modernos. A França e a Espanha acreditam que, unindo forças, poderão romper nosso bloqueio e assegurar supremacia nos mares. Mas nós não permitiremos isso.
Não enquanto tivermos um navio como o Victory e homens como vocês. Os oficiais se entreolharam, sentindo a força de suas palavras. Nelson continuou explicando as informações obtidas por espiões, exploradores e navios de reconhecimento. O número estimado de navios inimigos, sua formação usual, os comandantes envolvidos. Tudo sugeria uma batalha colossal, uma que deixaria marcas na história. Em seguida, Nelson apresentou sua estratégia. Muitos esperavam que ele adotasse uma formação convencional, como era tradição desde tempos imemoriais. Mas Nelson não acreditava que tradições fossem suficientes para vencer guerras. Ele acreditava em ousadia. E foi exatamente o que demonstrou. Vamos romper a linha deles, anunciou. Não atacaremos em paralelos, como é comum. Avançaremos em colunas verticais. Atrairemos o fogo inicial, é verdade, mas a desordem que provocaremos na formação inimiga nos dará vantagem decisiva. Houve murmúrios entre os presentes, mas não discordâncias abertas. Todos sabiam que Nelson era um estrategista singular, capaz de enxergar além dos padrões estabelecidos. E todos sabiam também que o plano era arriscado, talvez o mais arriscado que já haviam enfrentado. Mas era justamente o risco que poderia garantir vitória. Depois da reunião, os oficiais retornaram a seus postos e transmitiram as instruções à tripulação. Não houve pânico, mas sim uma tensão silenciosa, quase palpável. Era como se cada homem estivesse enfrentando sua própria versão da realidade que se aproximava. Uma realidade feita de pólvora, fumaça e incerteza. Com o passar dos dias, a rotina se intensificou. Os marinheiros treinavam repetidas vezes as manobras essenciais: carregar canhões, posicioná-los de acordo com a direção do vento, mover-se pelo convés entre explosões imaginárias, apagar incêndios, atender feridos. Cada tarefa era executada centenas de vezes até se tornar automática. Nos convéses inferiores, os carpinteiros reforçavam estruturas, ajustavam vigas e verificavam cada centímetro do casco. Acima deles, os mestres de vela testavam, cortavam e costuravam panos com precisão quase religiosa. Em um dos fins de tarde, quando o céu se pintava de tons dourados e alaranjados, Nelson subiu ao convés principal e observou o horizonte longamente. Ele parecia pensar em tudo o que havia vivido até ali: as vitórias, as derrotas, as cicatrizes físicas e emocionais, a responsabilidade de liderar homens em momentos decisivos. Ao lado dele estava o capitão Hardy, seu amigo de longa data, homem de confiança e parceiro inseparável. Hardy, começou Nelson, sem desviar o olhar do mar. Você já percebeu como a vida de um homem parece se resumir a alguns poucos momentos, momentos em que tudo o que fomos, tudo o que fizemos, culmina em um único instante? Hardy permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Sim, senhor, e acredito que estamos prestes a viver um desses momentos. Nelson sorriu discretamente como quem reconhece uma verdade que já conhecia, mas precisava ouvir em voz alta. Quando a batalha começar, disse ele, quero que se lembre de que não estamos lutando apenas por vitórias, mas pelo que representa a nossa presença nos mares. A Inglaterra depende disso, nosso povo depende disso. Hardy assentiu com expressão resoluta. Naquela noite, uma calmaria incomum tomou conta do mar. O Victory avançava suavemente, cortando águas quase silenciosas, enquanto a lua cheia iluminava o navio com um brilho prateado. Alguns marinheiros aproveitavam o breve descanso para escrever cartas, que talvez nem chegassem ao destino. Outros olhavam para o céu, tentando encontrar forças em lembranças de casa. Havia quem rezasse baixinho. Havia quem tentasse dormir apesar da ansiedade. E havia aqueles que simplesmente ficavam sentados no convés, observando o reflexo da lua nas ondas, como se buscassem respostas. Nelson, por sua vez, não dormiu. Passou a noite revisando mentalmente cada etapa da estratégia, cada possível reação inimiga, cada ponto fraco e forte da frota adversária. Era como se sua mente estivesse em batalha antes mesmo do tiro inicial. Ao amanhecer, quando o sol ainda surgia tímido, um grito ecoou do mastro de vigia. Velas ao sul! Velas no horizonte! Em questão de segundos, a calmaria se quebrou. O convés se encheu de movimento. Oficiais correram para observar a formação emergindo lentamente na linha distante. O mar parecia crescer de importância, como se as ondas estivessem abrindo caminho para algo imenso. Nelson subiu rapidamente ao convés superior. Hardy, alertado,
juntou-se a ele. Os dois observaram o horizonte, onde dezenas de pontos brancos se multiplicavam no azul distante. São eles, murmurou Hardy. Sim, respondeu Nelson, e vieram em número considerável. A frota inimiga, composta por navios franceses e espanhóis, avançava com força e certa confiança. Era uma das maiores formações navais já vistas. Mas à medida que as velas se aproximavam, o Victory não recuou. Pelo contrário, ele ajustou o rumo, avançando com firmeza, como se tivesse aguardado justamente aquele momento desde o dia em que tocara o mar pela primeira vez. Nelson respirou fundo, absorvendo o peso do instante. Preparem a mensagem, ordenou com voz firme. Poucos minutos depois, içaram no mastro do Victory uma das frases mais célebres de toda a história naval. A Inglaterra espera que cada homem cumpra com seu dever. Ao ver a mensagem voando no vento, a tripulação explodiu em gritos de afirmação, como se cada palavra os fortalecesse. A frase, simples e poderosa, parecia incendiar o espírito de todos. A ideia do dever ultrapassava o medo, transformava receio em coragem, dúvida em propósito. A distância entre as duas frotas diminuía. O mar, agora iluminado pelo sol crescente, parecia tremer com a proximidade do confronto. Os navios inimigos se moviam como sombras gigantes, mastros erguendo-se como torres de uma cidade flutuante. E o Victory, acompanhado de sua frota, avançava como um leão solitário, consciente de sua força e de seu destino. Nelson sabia que o início da batalha seria brutal. O plano de romper a linha inimiga exigia expor o navio aos primeiros ataques. Mas essa era a beleza e o risco de sua estratégia. Controlar o caos, transformando a confusão inicial em vantagem decisiva. O vento começou a mudar. As velas foram ajustadas, os canhões posicionados. A tripulação reunida em seus postos. A tensão era tão intensa que parecia eletrificar o ar. Então, um estrondo cortou o silêncio. O primeiro canhão inimigo havia sido disparado. A bala passou longe, mas seu som reverberou como anúncio. Era o início. A batalha começara. O Victory avançou ainda mais. A fumaça dos canhões inimigos se adensava no ar, criando um véu cinzento. Gritos de ordem ecoavam pelos convéses. Cordas eram tensionadas. Velas tremulavam com vigor. À medida que o navio britânico se aproximava da linha inimiga, a chuva de projéteis aumentava. Balas de canhão atingiam a água ao redor, levantando colunas de espuma. Algumas ricocheteavam no casco, outras se cravavam nas estruturas, fazendo tremer as tábuas e estremecer a alma de quem estava ali. Mas o Victory não desacelerou. Ele seguia como se nada o pudesse desviá-lo, como se uma força invisível o impulsionasse diretamente ao coração da frota adversária. Nelson permanecia no convés, observando cada movimento. Seus olhos, apesar do risco, transmitiam calma quase sobrenatural. Era como se ele enxergasse além da fumaça, além do caos, além da própria guerra. Finalmente, o Victory abriu fogo. O estrondo dos canhões britânicos sacudiu o convés de ponta a ponta. A fumaça espessa, branca e sufocante se espalhou rapidamente. Homens tapavam os ouvidos, sentiam o piso tremer, gritavam ordens para se fazerem ouvir. Os canhões recuavam violentamente, precisando ser reposicionados a cada disparo. O navio inimigo mais próximo foi atingido com força devastadora. Tábuas voaram, mastros se inclinaram, homens foram arremessados. Era apenas o começo. O Victory atravessou a linha inimiga como planejado, cortando a formação inimiga em dois. A confusão causada por essa manobra foi imediata. Navios franceses tentavam ajustar o rumo, enquanto espanhóis disparavam sem precisão. O caos se instalou entre eles, exatamente como Nelson havia previsto. Mas no meio desse turbilhão, o Victory também sofria. Balas inimigas atingiam o casco, fragmentavam estruturas, despedaçavam cordas. Feridos eram levados às pressas para o convés inferior,
onde cirurgiões lutavam para salvar vidas com ferramentas primitivas e mãos trêmulos. No auge da batalha, enquanto observava o desenrolar do combate da popa, Nelson foi atingido. Uma bala, disparada de um dos navios franceses, atravessou o convés superior e o acertou no ombro, atravessando seu corpo. Ele caiu. Hardy correu até ele desesperado, enquanto homens ao redor gritavam por ajuda. Mas Nelson, apesar da dor avassaladora, tentou manter-se consciente. "A batalha", murmurou, "continue. A vitória é certa." Foi levado para o convés inferior, onde o cirurgião tentou conter o sangramento. Mas o almirante sabia que era tarde. Seu corpo cedia, mesmo enquanto seu espírito permanecia firme. Enquanto isso, acima dele, o Victory seguia lutando com fúria renovada. Cada homem parecia lutar com a força de dois. Era como se a queda de Nelson tivesse inflamado ainda mais o desejo de vencer. Quando a fumaça finalmente começou a se dissipar e o estrondo dos canhões diminuiu, tornou-se claro que a frota inimiga estava derrotada. Navios franceses e espanhóis estavam destruídos, dispersos ou rendidos. A linha adversária havia sido irremediavelmente rompida. A batalha estava vencida. Horas depois, Hardy desceu para o convés inferior, onde Nelson agonizava. Com lágrimas contidas, ele aproximou-se do almirante. "A vitória é nossa, senhor", disse. Nelson, com um último esforço, sorriu. "Graças a Deus", murmurou, "eu cumpri meu dever." E então sua respiração cessou. O Victory, coberto de cicatrizes, mas glorioso, navegava lentamente pelo mar tingido de fumaça e destroços. A batalha que ali terminara marcaria para sempre seu nome e o de seu comandante na história. O navio havia cumprido seu destino. E, de alguma forma, a madeira parecia respirar mais uma vez, como se reconhecesse que acabara de testemunhar o nascimento de uma lenda. O mar ainda carregava no ar o cheiro amargo da pólvora quando Victory deixou o campo de batalha para trás, avançando lentamente como um guerreiro exausto, coberto de cicatrizes, mas de pé. As águas calmas pareciam uma ironia diante da tempestade de fogo que havia consumido um mundo poucas horas antes. Fragmentos de madeira, velas rasgadas e partes de mastros dos navios inimigos boiavam como fantasmas silenciosos, testemunhas mudas da ferocidade que havia tomado conta do oceano. A tripulação do Victory caminhava pelo convés com passos pesados. Alguns mancavam, outros carregavam feridos, outros ainda permaneciam parados, olhando para o horizonte como se estivessem tentando compreender o que tinham acabado de viver. A vitória era clara e decisiva, mas custara caro. As marcas nos rostos, nas mãos e nos uniformes falavam de coragem e perda. No interior do navio, onde a escuridão era rompida apenas pelas lamparinas dançando ao ritmo das ondas, o corpo de Nelson repousava coberto por uma bandeira. Havia um silêncio profundo ao seu redor, o tipo de silêncio que só existe quando a morte passa perto demais, de algo grandioso. Tripulantes se aproximavam um a um, tirando o chapéu, tocando o tecido com a ponta dos dedos, murmurando despedidas discretas. Não havia alarde, não havia choros altos. O respeito se manifestava na sobriedade. O capitão Hardy mantinha-se próximo, imóvel, com um olhar que misturava luto, exaustão e responsabilidade. Ele sabia que, mesmo sem seu comandante, ainda havia muito a fazer. A batalha havia terminado, mas a guerra não. O navio precisava ser levado de volta, precisava contar ao mundo o que tinha acontecido e precisava preservar a memória de Nelson, que agora se tornava maior que a vida. Enquanto isso, no convés principal, homens varriam resíduos de batalha. Sangue, estilhaços, pedaços de cordas queimadas. O Victory estava ferido, mas vivo. O casco carregava dezenas de buracos, alguns tão profundos que revelavam camadas internas da madeira. As velas exibiam rasgos enormes, como se gigantes tivessem tentado arrancá-las.
E, mesmo assim, o navio se mantinha firme. Os engenheiros e carpinteiros começaram imediatamente os reparos emergenciais. Eles usavam madeiras improvisadas para tapar buracos críticos, reforçavam cordames, trocavam polias danificadas. Era um trabalho incessante, quase cirúrgico. Cada martelada ecoava como um lembrete de que, apesar da glória, o navio ainda precisava sobreviver ao mar para que sua história fosse contada. Nos dias seguintes, enquanto o Victory navegava lentamente de volta à Inglaterra, o tripulante começou a sentir a ausência de Nelson de forma cada vez mais profunda. Antes ele caminhava entre eles, motivava, inspirava, observava cada detalhe. Agora sua presença era sentida como um vazio, mas também como uma força. Durante as noites, muitos marinheiros contavam histórias sobre o almirante. Histórias que misturavam fatos e lendas, exageros e verdades. Falavam de bravura, de decisões impossíveis, de coragem inabalável. Era assim que heróis se tornavam mitos, quando vivos lideravam, quando mortos transcendiam. Hardy, embora devastado, fazia questão de repetir constantemente que o maior desejo de Nelson tinha sido cumprido. A Inglaterra continuava soberana nos mares, as rotas estavam protegidas, os planos de invasão de Napoleão estavam por terra. A vitória não era apenas militar, era estratégica, simbólica, histórica. Quando finalmente avistaram o litoral britânico, um suspiro coletivo percorreu o convés do Victory. A visão de casa trazia um conforto estranho, uma mistura de alívio e melancolia. A população local já sabia, por rumores e mensagens enviadas por navios mais rápidos, que uma grande batalha havia ocorrido e que Nelson estava morto, mas a dimensão da vitória ainda era desconhecida. À medida que o Victory se aproximava do porto, multidões se reuniam, gritos, bandeiras, pessoas correndo para ver o navio que retornava triunfante e ferido. Muitos esperavam ver Nelson acenando do convés, como tantas vezes fizera em retornos anteriores. Mas quando perceberam que o capitão Hardy estava sozinho, o silêncio se espalhou como uma onda. O navio entrou no porto carregando não apenas seu peso físico, mas o peso de uma era que havia mudado. A Batalha de Trafalgar se tornaria o ponto de virada que definiria a supremacia britânica por mais de um século. E o Victory seria lembrado para sempre como o palco dessa transformação. As cerimônias que seguiram foram marcadas por honra e luto. O corpo de Nelson foi retirado do navio sob aplausos, lágrimas e reverência absoluta. Hardy acompanhou todo o processo, com postura firme, mesmo com o coração atravessado pela dor da perda. Tripulantes enfileiraram-se ao longo do convés enquanto sinos tocavam. Era o fim de um ciclo, mas também o início de uma imortalidade. Sem Nelson, o Victory passou por reparos profundos, mas mesmo entre os novos reforços e substituições, o navio nunca perdeu as cicatrizes da batalha. Elas permaneciam como tatuagens históricas, como marcas de guerra que contavam, sem palavras, a epopeia que havia vivido. E conforme o tempo avançava, o navio continuou servindo, embora nunca mais da mesma forma. Ele ainda navegaria, ainda seria utilizado em operações e demonstrações, mas seu papel principal deixou de ser apenas militar, tornou-se simbólico. Era um monumento vivo, uma lembrança flutuante da força, da estratégia e da coragem que haviam moldado o destino de um império. Décadas passaram. O mundo mudava, impérios surgiam e caíam, novas tecnologias transformavam a guerra naval. Mas o Victory permanecia. Seus convéses, que um dia haviam visto o fogo inimigo, agora recebiam visitas de estudiosos, curiosos e autoridades. Alguns vinham para honrar Nelson, outros vinham para compreender a engenharia do navio. Outros ainda vinham simplesmente para sentir a história viva em cada madeira, em cada cordame, em cada sombra. Houve momentos em que o navio quase se perdeu.
Tempestades, negligência, decadência. A madeira apodreceu em algumas partes, os mastros enfraqueceram, navios mais modernos surgiam e o Victory parecia um relicário de outra era. Mas o povo britânico, profundamente conectado ao legado de Nelson e à memória de Trafalgar, não permitiu que ele desaparecesse. Iniciaram-se restaurações, reconstruções, preservações. Era um trabalho de décadas e continua até hoje. O navio, que já havia nascido para a guerra, renascia agora para a história. E conforme o tempo passava, sua presença se tornava mais poderosa. Visitantes andavam por seus corredores estreitos, tocavam suas vigas antigas, ouviam as histórias sussurradas pelos guias, e muitos diziam que era possível sentir algo no ar, como se a alma do navio ainda estivesse ali, observando, lembrando, vivendo. E talvez estivesse, porque navios como Victory não são apenas madeira e metal. São testemunhas de eras, guardiões de memórias, monumentos de coragem. Seus convéses são palcos de histórias que continuam ressoando séculos depois, e sua existência nos lembra que alguns momentos e algumas vidas transcendem o tempo. O Victory, agora ancorado para sempre em Portsmouth, ainda ergue sua silhueta contra o céu britânico como um gigante orgulhoso. Suas velas não se abrem mais ao vento, mas sua presença continua dominando o espaço ao redor. Ele não navega mais pelo mar, navega pela lembrança. E enquanto turistas, historiadores e marinheiros veteranos caminham por seus convéses, é impossível não imaginar os ecos do passado. O estrondo dos canhões, o cheiro da pólvora, os gritos de comando, o rugido do mar e, acima de tudo, a voz de Nelson dizendo ao capitão Hardy que havia cumprido seu dever. Hoje, o Victory é mais do que um navio. É uma história viva, um símbolo de resistência, um monumento à coragem, um tributo permanente àqueles que enfrentaram o impossível e venceram. E assim, ele permanece, silencioso, imenso, eterno.